Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui nesse canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos a comentar a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Aleluia. Ainda hoje o Senhor Jesus cura. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Quero já deixar a você, pedir a você que registre aí o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, divulgue, alcance o maior número de pessoas que você puder, para que sejam todos nós edificados pelo poder da palavra. A você, meu querido irmão, companheiro, aluno, amante da palavra de Deus, professor da escola dominical, vamos comentar esta lição de hoje, deste primeiro trimestre do ano de 2021, a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. O tema é o verdadeiro pentecostalismo, comentado pelo pastor Ezequias Soares. O nosso texto áureo está no Salmo 103 e o versículo de número 3, que diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A nossa verdade prática: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. O texto bíblico, que é baseado, onde está embasado o comentário desta lição, está em Isaías, não poderia ser diferente, Isaías 53, versículos 4, 5 e 6, e também em Mateus 8, versículos 16 e 17. Num primeiro momento, nós vemos aqui o tema que é abordado na nossa lição, fala a cura divina na Bíblia, a cura divina como parte da salvação, e a cura divina e os desafios atuais. A Bíblia Sagrada, ela sempre tratou desde a Antiga Aliança a respeito da cura divina. Na Antiga Aliança, nós vemos esse ponto doutrinário a respeito da cura, era eminentemente miraculosa, uma cura milagrosa, era algo sobrenatural. Nós vamos encontrar isto de uma forma que o Senhor, como nós encontramos aqui na nossa lição, fazia parte de uma promessa. Logo, na Antiga Aliança, a cura divina era feita com base em promessa, era uma promessa de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, nós vamos encontrar assim registrado: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é certo diante de seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu li o versículo 27, que fala das 70 palmeiras. Elim quer dizer o lugar da bênção. 70 palmeiras e 12 fontes de água. Há uma aplicação dessa expressão, que é o manancial no deserto. Porque não é comum num deserto você encontrar 12 fontes de água. Não é comum você encontrar, além das 12 fontes de água, 70 palmeiras.
Mas quando nós olhamos para a nova aliança, nós vamos encontrar o Senhor Jesus enviando 70 discípulos, de 2 em 2, para pregarem o Evangelho. Depois nós vemos na segunda comissão, o Senhor enviando os seus 12 apóstolos para fazerem a obra. A primeira, voltada aos povos, a outra à casa de Israel. Uma foi aos povos e a outra à casa de Israel. Assim nós encontramos o Evangelho, ele começou de uma forma muito forte entre os judeus, primeiramente entre os judeus, e depois abrangiu-se, expandiu-se e alcançou Samaria, alcançou a Judéia, depois da Judéia Samaria, que eram os samaritanos, que não faziam parte do povo de Deus, e não parou em Samaria, foi até aos confins da terra, alcançando os gregos, alcançando os povos daquela época. Assim nós encontramos esta expressão aqui em Elim, que é o lugar da bênção. Mas antes disso, nós vemos aqui o Senhor dizendo, condicionando a Israel, dizendo que se ouvires, se atentares, se guardares, se obedecerem, se seguirem, se cumprirem os mandamentos que o Senhor havia lhes ordenado, então o Senhor, em contrapartida, responderia com bênçãos, como está registrado lá em Deuteronômio, no capítulo 28, com bênçãos pela obediência. E dentre essas bênçãos da obediência estava a cura de todas as enfermidades. Então, lá no passado, na antiga aliança, o Senhor já tinha um propósito com a cura, e a cura miraculosa. Nós encontramos ainda reis que esperaram unicamente em Deus, confiaram unicamente em Deus, e o Senhor os curou. Também nós vemos que teve reis que foram procurar os médicos para a cura, e o Senhor então reprovou e disse que não desceria daquela cama, porque antes ele havia confiado nos médicos e não buscado o socorro do Senhor, porque Deus se colocava em Israel como o verdadeiro, a fonte de toda cura, a fonte da saúde. Assim nós encontramos também no livro de Levíticos, ali a respeito das pragas, ou melhor, da lepra. Havia 7 tipos de lepra, 7 tipos de lepra registrado no livro de Levíticos. E para cada lepra havia um ritual de procedimento, melhor dizendo, do sumo sacerdote. Então os sacerdotes, além de guias espirituais, era também aqueles que intercedia junto a Deus pelo povo, pela saúde espiritual do povo, mas também pela saúde física. E nós encontramos que aquelas pessoas, o sacerdote era o que examinava a questão da lepra, e dava o diagnóstico, e dava a posição final de cura ou não para o leproso. Era a função do sacerdote. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, lá em Isaías 53, nos versículos 4 e também no versículo 5, nós vamos encontrar algo bastante interessante. Ali em Isaías, o Senhor fala que como é o texto que está aqui na nossa lição, que faz parte aqui do nosso leitura básica, do texto, leitura bíblica em classe, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Encontramos aqui
o Senhor falando em 3 pontos a respeito da cura. Porque a cura divina, existe alguns pontos que precisamos entender. Existem enfermidades que não é errado você procurar os médicos. Porque o Senhor Jesus disse que quem procura os médicos são os doentes. Eles que precisam de médicos. E nós encontramos que essas pessoas precisam de médicos. Então não é relegarmos, porque cremos no milagre da cura, é que não vamos procurar os médicos. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é porque nós cremos no milagre que nós não procuraremos um profissional em determinada área, na área jurídica, na área empresarial, nas diversas áreas da vida tem os seus profissionais. Um dentista, sempre tem os profissionais que atuam. Isso não é pecado. O que nós não podemos, que o Senhor pede e aguarda de nós, é que lancemos sobre Ele a nossa esperança, e que Ele possa usar aquele profissional, naquela área da qual estamos precisando, que o Senhor possa usá-lo como instrumento para trazer a nossa vitória. Hoje focaremos a questão da cura divina. A cura divina. O que havia em Israel eram muitos enfermos. Havia muitos enfermos. E o ministério de Cristo começou a ser marcado e conhecido pelos milagres que ele fazia, pela operação miraculosa que ele fazia, de curas, de restaurações, de pessoas cegas voltando a ver, pessoas que haviam sido cegas de nascença passava a enxergar, aleijado de nascença era curado, pessoas leprosas eram restauradas. Nós vemos pessoas que morriam e eram ressuscitadas, como o caso de Lázaro, que já estava na sepultura, já havia sido sepultado, já havia passado o 3º dia do seu sepultamento, já entrara no 4º dia, e o Senhor Jesus se apresenta e chama e traz Lázaro de volta à vida. Isto foi marcante no ministério de Cristo. Então ele operou prodigiosamente a cura e a restauração. E o Senhor ele conferiu à sua igreja esta autoridade espiritual para curar enfermidades físicas e enfermidade espiritual. Nem toda enfermidade é física, é puramente física, e nem toda enfermidade física ela tem ligação com o espiritual. É isso que precisamos entender em cada situação. Como aquela mulher que andava curvada, 18 anos curvada, e o Senhor Jesus cura ela no sábado, e o Senhor diz que era um espírito que a deixava assim, era um espírito de enfermidade, e o Senhor repreendeu. Para isso ele concedeu a nós o seu Espírito Santo, é onde nós temos o discernimento, para discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Estas questões o Senhor ele conferiu à sua igreja, aos seus filhos. Ele deu o seu Espírito para que pudéssemos discernir entre o que é espiritual e o que não é espiritual. Com este discernimento do que é espiritual e do não espiritual a respeito das enfermidades, nós chegamos aqui num ponto onde devemos aprofundar um pouco mais neste comentário. A cura divina como parte da salvação, que primeiramente opera salvação, depois cura divina. No capítulo 53 do profeta Isaías, e os versículos 54, ou melhor, versículo 4 e o versículo 5, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Quando chegamos no versículo 5, nós encontramos o seguinte: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aqui está falando de uma enfermidade mortal, a enfermidade espiritual. Ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós encontramos aqui nesse ponto transgressões, iniquidades e opressão. Em outras palavras, o Senhor ele opera a cura no ser humano em 3 dimensões. Na dimensão espiritual, que é a salvação das nossas vidas. O Senhor perdoa os pecados, a cura espiritual para a salvação. O Senhor opera a cura física, que é o tema, o assunto da nossa lição. A enfermidade no nosso corpo. Que essa enfermidade do corpo, ela pode ter origem espiritual ou não. O Senhor cura, além da enfermidade espiritual, que é a questão nossa, o relacionamento nosso para com Ele, e a nossa questão física, no meio termo existe o problema da alma. E onde está esse problema da alma? Hoje é comum as doenças, a chamada depressão. A pessoa ela entra num quadro depressivo tão grande, como já tivemos, infelizmente, a oportunidade de ver jovens cometendo suicídio por conta de um quadro depressivo. Uma pessoa que conhecemos, uma filha, uma menina estudiosa, cheia de vida, com curso universitário, mas por conta de uma depressão, tirou a sua própria vida. E a família de cristãos, ele, obreiro na igreja, a filha criada na igreja, passou por essa adversidade. E esse fato não é único, não é fato isolado, isto é uma realidade. A enfermidade de alma, onde muitas vezes leva a pessoa a tentar contra a própria vida. Quantos casos na nossa caminhada ministerial temos visto pessoas acometidas de depressão tentando tirar a vida, intentaram, lutaram para acabar com a própria existência. Essa angústia de alma, esta enfermidade, o Senhor Jesus, Ele também cura. Ele diz, lançando sobre si, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade tem sido uma doença, o estresse do dia a dia, esse momento de pandemia, que essa crise viral que tem assolado o mundo, que tem solapado muitas vidas, muitas pessoas estão em desespero, mas nós servimos a um Deus que está olhando para tudo isso, e Ele cura todo tipo de enfermidade. Quando vemos essas questões, mas existe agora alguns detalhes que eu quero descer a respeito da cura. Existem algumas enfermidades que são provocadas pelo homem. Por exemplo,
a pessoa que é dada ao consumo de bebida alcoólica, pessoa que é dada ao tabagismo, pessoa que não cuida da sua saúde ou por questões profissionais, laborais, para ganhar o pão de cada dia, se submete a situações terríveis, extremas do corpo físico. O nosso corpo tem limite. Por exemplo, o tabagismo, a pessoa mesmo parando com o tabagismo, depois de algum tempo, ela provoca sequelas que não se apagam, e abrevia o tempo de vida da pessoa. Estas enfermidades são aquelas provocadas pelo próprio homem, porque o nosso organismo, o nosso físico, ele tem um prazo de validade. Deus, ele determinou isso. O homem, ele é gerado, ele desenvolve no ventre materno, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele procria, mas chega um determinado momento que ele começa a envelhecer, as células vão morrendo pouco a pouco, e de repente a pessoa volta ao pó, como consequência do pecado natural. Todos morrem. Esta é uma consequência natural da vida. Mas existem algumas enfermidades que são essas provocadas, são aquelas outras que são naturais, que acontecem naturalmente na vida, e existem outras enfermidades que são espirituais. Enfermidades espirituais. Estas enfermidades espirituais eu qualifico em dois grupos. O primeiro deles, eu quero colocar, é aquela enfermidade que é uma ferida de Deus. Ferida de Deus. Uma é ferida de Deus, e a outra é aquela enfermidade provocada pelo inimigo das nossas almas. Esta provocada pelo inimigo das nossas almas, geralmente como um espírito de enfermidade, o Senhor Jesus, ele liberta com oração, com jejum, como foi aquele jovem que os discípulos não puderam expulsar, e depois o Senhor Jesus expulsou o demônio daquele jovem, e os discípulos perguntaram ao Senhor: mas por que nós lutamos a noite toda e não conseguimos? O Senhor diz: essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Então há algumas enfermidades físicas que é com jejum e oração que nós vamos receber a graça, a virtude de Deus para repreender. Agora existe isso, a enfermidade espiritual que provoca no físico. Agora existe a enfermidade física também, mas ela tem uma procedência celestial de Deus. Alguém pode até questionar: mas Deus faz isso? Faz. Ferida de Deus. E a ferida de Deus, ela ocorre em duas situações. Primeiramente, pela rebeldia. Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, e a pessoa rejeita este propósito de Deus, rejeita o propósito de Deus. Se a pessoa rejeita o propósito de Deus, o que acontece? O Senhor permite uma ferida. Uma ferida. Existem outra enfermidade que não é por conta, para que a pessoa faça, execute a obra do Senhor com excelência. O caso de Paulo. Paulo foi Deus quem permitiu aquele espinho na carne para que ele pudesse não se exaltar pela grandeza das revelações que ele havia recebido do Pai. Agora, ele recebe aquele espinho na carne e continua fazendo a obra do Senhor com excelência. Existem casos que eu poderia citar aqui, mas a exiguidade do tempo não permite. Mas eu posso dizer a vocês uma coisa: tem pessoas que ela tem um dom de Deus, tem o dom,
para ser usado na obra, para a grandeza da obra, para o enriquecimento da obra. E esta pessoa, ao receber este dom, ela recua e não quer deixar o Espírito Santo usá-la. E aí a pessoa retém o que é do Senhor, e o Senhor então fere esta pessoa, para que ela possa então cumprir o que o Senhor tem na vida dela. Eu posso dizer isso da minha esposa, é a minha esposa, que ela não queria que Deus a usasse da maneira como o Senhor a usa, e ela recuando, o Senhor a feriu. Ela teve um problema grave no coração, prolapso de válvula mitral, estenose pulmonar. Ela teve outro problema no coração, o coração cresceu o coração dela, que encheu a caixa torácica. E o Senhor disse para ela: eu sou o seu médico. Ela foi desenganada por 3 médicos na cidade americana. Foi desenganada por mais 3 médicos lá na cidade de Campinas. E com esta situação, com esse diagnóstico médico, esse prognóstico nada satisfatório, ela fez um pacto com Deus. Deus usou alguém, entregou a ela uma mensagem profética, dizendo a ela: eu sou seu médico, sou eu que vou te curar, mas eu quero que você faça a minha obra do jeito que eu quero, e não do jeito que você quer. Aleluia. Nesse tempo, o Senhor mostrou para mim o velório da minha esposa. E eu orei a Deus, falei: Senhor, eu tenho aqui as crianças, meus filhos pequenos, e eu preciso dela na obra, no ministério para o qual o Senhor me chamou. E também a minha casa, os meus filhos necessitam dela, e eu também necessito. Um dia, um grupo de irmãs do Círculo da Oração entraram na minha casa, fizeram uma oração, eu estava presente. O Senhor deu uma visão para 2 irmãs ao mesmo tempo, que descia um ser de branco, e esse ser de branco trazia uma vasilha, uma bandeja na mão e um coração dentro. E naquele momento de oração, que a glória de Deus tomou ali a nossa sala, aquele ser angelical tirou aquele coração que estava inchado e colocou um coração novo no lugar. Quando isso acontece, o testemunho é um pouco longo, há mais detalhe que o tempo não permite. Mas quando voltou no médico, o médico disse o que aconteceu, porque ele havia dito que ele faria uma cirurgia e acrescentaria os dias, algum tempo de vida à minha esposa. Ele disse: eu vou pôr a mão aí para poder melhorar. E quando ele fez isso, eu falei: Jesus, esse desafio não sou eu que responde, mas é o Senhor. E o Senhor Jesus respondeu. E quando o médico olhou e fez o cateterismo, buscou e falou: não é possível, ou melhor, o cateterismo não, fez o ecocardiograma. Ele não acreditou, mandou fazer de novo, não acreditou, mandou fazer de novo. Foram feitos 3 eletrocardiogramas. E aí ele se convenceu de que o Senhor Deus havia operado o milagre. Glórias a Deus. Já se passaram mais de 20 anos. E ela continua viva e fazendo a obra do Senhor Jesus como Ele quer. Assim, amados, você que nos ouve, existe sim a ferida de Deus, com propósito. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus não abre mão. É a chamada ferida de Deus.
Mas existem outras enfermidades que o Senhor cura. Temos muitos exemplos de cura divina na minha própria vida, na vida da nossa filha, na vida da minha esposa, de pessoas nas congregações onde pastoreamos. E quero aqui deixar registrado, há poucos dias, estamos em campanha de oração, e há poucos dias, há 3 semanas atrás, um irmão que estava com problema de coluna, sofria há mais de 30 anos, e tomando medicações, e às vezes não conseguia dormir. O Senhor Jesus visitou ele num culto, e curou ele daquela enfermidade. Ele está curado, não toma mais remédio, e glorifica o nome do Senhor Jesus. A cura divina acontece ainda hoje. E qual é o preço? A nossa humilhação, a nossa submissão à palavra de Deus, a esta palavra. Quando nos submetemos a esta palavra, a vontade e o querer de Deus, o Senhor entra e faz milagre, Ele cura as nossas enfermidades e restaura. A cura divina é uma realidade, e nós vivemos esta cura divina hoje, em nossos dias. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e os conserve com saúde, sabendo que a cura divina é um desafio atual, e o Senhor continua curando, Ele não mudou. Esta doutrina pentecostal, nós pregamos ela, ensinamos ela, e o que é glorioso, nós vivemos e temos experiência com esta doutrina pentecostal. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Isso daqui veio em ocasião e tempo oportuno, porque agora estamos aqui para ver o que Deus tem feito e continuará fazendo no meio do seu povo, através do Espírito Santo. Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.